Fala turma, tudo bem? Professor André Eduardo e vamos dar início ao assunto de radioatividade. A aula de hoje é separada em 3 partes. Uma introdução à radioatividade, noções e conceitos que são importantes para serem abordados e o próprio conceito de radioatividade. Turma, radioatividade é um fenômeno que está diretamente relacionado com o núcleo atômico. Basicamente, turma, é quando ao final do processo de reação, o núcleo ele sofre uma alteração, ao contrário da reação química. Até agora nós conversamos muito sobre reação química, e reação química ela tem a ver muito mais com a eletrosfera, transferência de elétrons, compartilhamento de elétrons. O núcleo até agora não foi muito mencionado a respeito de interações que ele pode estar contribuindo, ou reações que ele acaba realizando. Reação nuclear, radioatividade é algo, um fenômeno restritivo ao núcleo atômico, certo? É muito importante estar bem fixo essa relação. Nós temos um núcleo instável, que ele acaba emitindo essa radiação e se tornando um núcleo mais estável. A busca da estabilidade nuclear. Não tem como falar de radioatividade sem comentar dessa expoente que foi Marie Curie. Ela que foi uma grande pesquisadora. Ela recebeu uma prêmio 2 Nobels graças às grandes contribuições que ela fez em vida sobre radioatividade. Marie Curie, junto com seu marido Pierre Curie, foram os responsáveis por descobrir o rádio e o polônio, 2 elementos radioativos. Além disso, isso rendeu para ela 2 prêmios Nobel em 2 áreas distintas, um prêmio Nobel em Química e outro prêmio Nobel em Física, e veio falecer posteriormente na parte de 1934, graças, infelizmente, porque trabalhando com a radioatividade, você não tinha a dimensão da toxicidade que esses elementos radioativos emitem e o quão mal a radioatividade faz para o organismo, então acabou vindo falecer, dado a complicações devido à manipulação desses componentes, desses elementos químicos. Perfeito? Então, ela foi a grande expoente. Quando trata de radioatividade, tem que lembrar de Marie Curie. Uma mulher que foi simplesmente sensacional e ajudou muito nós entendermos um pouco ainda mais essa grande área da química. Certo? Então, primeiramente, para conversar sobre radioatividade, a gente tem que resgatar alguns conceitos referentes ao núcleo atômico. Certo? Núcleo atômico, então, basicamente, a gente pega o átomo, a gente tem a representação do elemento químico e o núcleo. No núcleo nós temos prótons e nêutrons. Prótons possuem uma carga relativa positiva de mais 1 e massa relativa de 1. Nêutrons não têm carga e nêutron possui uma massa ali de 1. A massa atômica, A, ela se dá pela soma do número atômico, que é o número de prótons, mais o número de nêutrons. Não pode esquecer, o número atômico é a identidade do átomo. O número de prótons do núcleo é o que vai caracterizar aquele determinado elemento químico. Então, de tal maneira que você tem elementos isótopos, você tem elementos que possuem o mesmo número atômico, ou seja, é o mesmo elemento químico. Ele só vai variar ali no número de massa. Exemplo, prótio com deutério e com trítio. Ambos são hidrogênio, todos são hidrogênios, porém o prótio tem 1 de número atômico, 1 de massa, deutério tem 1 de número atômico, 2 de massa, trítio tem 1 de número atômico e 3 de massa. Isóbaros são elementos químicos que possuem a mesma massa atômica, tem que lembrar disso. E número atômicos distintos. E isótonos, necessariamente, são elementos que possuem o mesmo número de nêutrons, diferindo ali em número de massa e número atômico. Perfeito? Então, são 3 conceitos muito importantes que devem ser resgatados para uma melhor compreensão de radioatividade e dos exercícios que nós iremos desenvolver a respeito dessa temática. Quando a gente fala de radioatividade, então, o conceito, a gente pode conceituar da seguinte maneira, melhor falando. Radioatividade é o fenômeno pelo qual o núcleo instável emite espontaneamente entidades, seja partículas ou ondas, em uma reação nuclear denominada decomposição radioativa. Essa decomposição radioativa, tudo na busca do núcleo que está instável e alcançar uma maior estabilidade, sempre. Além disso, o fenômeno de radioatividade ele é exclusivamente algo nuclear, não sendo afetado por nenhum fator externo, ou seja, pressão e temperatura aqui não influenciam. Ok? Então, dessa maneira, você conceitua radioatividade.
Radioatividade, a partir de agora, então, toda vez que você escutar essa palavra, você tem que lembrar que é um núcleo instável na busca de uma estabilidade. Ou seja, ele vai sofrer uma decomposição, emitindo partículas ou ondas, de maneira, então, para alcançar, ficar mais estável. Certo? Visto, então, esses 3 primeiros conceitos no primeiro momento, vamos responder essas seguintes perguntas. Da UFPE. Isótopos radioativos são empregados no diagnóstico e tratamento de inúmeras doenças. Qual é a principal propriedade que caracteriza um elemento químico? Qual é a principal propriedade que caracteriza um elemento químico? Número de massa? Não. Número de prótons? Correto, turma. Número de prótons, número atômico, a quantidade de prótons dentro do núcleo atômico é o que vai determinar aquele elemento químico ser aquele elemento químico. Elemento químico com 6 prótons sempre vai ser carbono, não importa se é carbono 12, 13 ou 14. É carbono, porque tem número atômico 6, ou seja, 6 prótons no núcleo. Sempre. Certo? Não pode esquecer. Número atômico, número de prótons, é a impressão digital daquele elemento químico. Próximo exercício. Turma, quando a gente vai conversar aqui, homenageando Nicolau Copérnico, o elemento químico 112 poderá receber o nome de copernício. Tendo 165 nêutrons, esse elemento sintetizado na Alemanha em 1666. Poderá ser representado por, turma, ele apresenta, elemento químico 112, ou seja, na tabela periódica, vamos lembrar lá que ela está organizada em ordem crescente de número atômico, perfeito? Então, elemento químico 112. Ele recebe o nome de copernício, tendo 165 nêutrons. Esse elemento sintetizado na Alemanha em 96 poderá ser representado como quê? Então vamos lá. Ele possui então 112 de número atômico e 165 nêutrons. Qual que é a massa atômica? Vamos lembrar lá? Massa atômica é igual ao número atômico mais o número de nêutrons. Massa atômica você não sabe, número atômico ele falou que é 112, número de nêutrons aqui ele fala 165. Certo? 165 mais 112, aqui vai dar 277 de massa atômica. Então você vai achar um elemento que possui um 277 em cima, o 112 embaixo, e aqui a determinada característica dele. O X ali só é uma forma de ilustrar. Perfeito? Então, elemento com 277, 112, que não seja, no caso ali, o C, porque C é carbono, sempre. Então, alternativa correta, alternativa aqui, de C, não sendo C do carbono, galera. C, alternativa C. Aqui nós temos 277, 112, CN, que é correspondente ao copernício. Por que não pode ser 277, 112 só o C? Alternativa D. Porque C ele é a representação do elemento químico carbono. E isso também é característico de cada elemento químico. Cada elemento químico vai possuir a sua representação específica. Perfeito? Então, a alternativa correta nesse exercício, alternativa C, D, certo. Por fim, quando a gente vai conversar agora, um exercício na UEPG 2014, ele fala da seguinte relação. Com relação à estrutura dos átomos e suas partículas elementares, assinale o que for correto. 1. Quando o átomo no estado fundamental recebe elétrons, a sua carga e seu número de massa variam. Turma, se você recebe elétrons, beleza, a sua carga vai variar, mas o número de massa não. Por quê? Porque elétron não contribui com a massa do átomo. Tudo isso porque a massa do elétron é uma massa muito pequena que chega a ser desprezível para os cálculos. Se eu não me engano, é 1 sobre 1840 avos, certo? Então, é uma massa muito pequena, então ela não contribui para a massa atômica, certo? Então, a afirmação 1 está errada. Afirmação 2. Quando um átomo no estado fundamental perde elétrons, sua carga elétrica muda, mas sua carga nuclear permanece a mesma. Quando um átomo no estado fundamental perde elétrons, sua carga elétrica muda. Opa, correto. Se ele perde elétrons, ele fica com uma carga positiva. Porém, mas sua carga nuclear permanece a mesma. Correto. O núcleo não é alterado. Quando você perde elétrons, lembra as nossas aulas de reações químicas, ligações, quando você perde elétrons, você perdeu elétrons. O núcleo continua estático. Por quê? Porque não é um evento nuclear.
Perder ou ganhar elétrons não é um evento nuclear, não é um evento radioativo. Beleza? Então a afirmação 2 está correta. Afirmação 4. Se um íon negativo tem carga menos 2 e 18 elétrons, o número atômico do respectivo átomo no estado fundamental é 16. Se um íon negativo tem carga menos 2 e 18 elétrons, certo? O número atômico do respectivo átomo no seu estado fundamental é 16. Vamos lá. Você tem 18 elétrons distribuídos nas camadas eletrônicas. E esse elemento químico está falando que ele possui uma carga menos 2, ou seja, ele tem 2 elétrons a mais, certo? 2 cargas negativas a mais, 2 elétrons a mais. Então, o número atômico desse átomo no estado fundamental é quanto? É o valor de elétrons menos essas 2 cargas, considera, correto? Então, 18 menos as 2 cargas que estão a mais, 16. Então a afirmação 4 está correta. 2 e 4 correta. 8. O sódio 2311 apresenta 11 prótons e 23 nêutrons. Errado. 11 prótons e 23 de massa atômica. Quantos nêutrons ele apresenta? É só fazer 23 menos 11 e você vai verificar que são 12 nêutrons. Perfeito? Por fim, 16. As 3 formas isotópicas do hidrogênio possuem em comum o mesmo número de nêutrons. Errado. As formas isotópicas do hidrogênio apresentam o mesmo número de prótons. Certo? Apenas a afirmativa 2 e 4 estão corretas, logo a somatória é 6. Turma, com isso a gente encerra esse primeiro momento, que foi uma breve introdução de radioatividade, e a gente vai dar início ali mais um conjunto de aulas que nós vamos nos aprofundar bastante nessa temática. Aguardo vocês nos próximos vídeos. Até!